Olá, queridas almas! Sejam todos bem-vindos aqui nesse canal maravilhoso, feito especialmente para você que está numa conexão de chamas gêmeas ou que vivencia algum aspecto da sua vida, né? Que traz aí questões de relacionamentos. Boa noite para as meninas que estão entrando. Boa noite, boa noite. O que será que vai ter para nós hoje, hein? Tá? Intenso esses dias. Quem mais está entrando aí? A Dani, a Carol, a Edilmar, a Nádia. Que bom, que bom, que bom. Então fica aqui, a gente começando aqui, né? Me contem aí, como é que estão vocês depois de ontem, né? Nós tivemos uma reintegração ontem. Foi aí muito bonita, muito agradável, muito diferente. E aí algumas das meninas que estão aí online participaram, né? Como é que dormiram, sonhos que tiveram, como que acordou, reverberou alguma coisa já, né? Teve algum insight aí? Vai contando aí enquanto eu vou ver aqui qual dos tarôs eu vou usar pra gente captar as energias desse momento. Vamos ver aí que temos. Deixa eu sentir aqui. Vamos começar de dragão. Como é que foi aí, Dani? Acordou bem? Percebeu algum tipo de conexão com o trabalho de ontem? Ficou de fora ontem, Edilmar. Ah, meu Deus. Interessante, hein, Nádia? Tá achando as coisas diferentes, algo que você ainda não sabe o que é. Porque realmente quando a gente realiza, né, faz a reintegração de alma, a gente desconecta, né, os fios tóxicos e aos poucos vai reconectando fios saudáveis, né? Não é reconectando fios saudáveis, né? Aqueles tóxicos a gente vai transformando eles em saudáveis. O comando cristalino no plano extrafísico vai acompanhando aí, né? Mas no dia que a gente faz de um dia para o outro, realmente já dá diferença mesmo. E ainda mais em casos assim, onde a percepção era de muitas energias no entorno, né? Pode mesmo trazer uma sensação estranha, né? Talvez uma falta, um vazio, talvez uma questão de identidade, né? Talvez uma sensação boa também de liberdade. Vai avaliando, vai se perguntando, né? O que eu estou sentindo? O que é que mudou aí no meu campo vibracional? Medita, pensa um pouquinho, né? Sente ali o campo, como é que era antes? Estava mais pesado, estava mais leve?
minha cabeça está mais confusa, ou está mais limpa, está mais clara as coisas. Daí fazendo essas perguntas que normalmente a gente vai encontrando respostas, né? Tá subindo aqui, vocês estão escrevendo, mas não tá subindo para mim. Boa noite. A Dani tá falando aqui que ontem foi muito diferente, né? Realmente. E interessante também que ontem nós vivenciamos uma experiência de coletivo com muitas consciências, né? Unidas ali, né? Numa só, digamos assim. E teve, acho que não foi semana passada, acho que foi retrasada, a gente também teve uma reintegração com várias consciências também, né, Dani? Várias consciências, só que a anterior tinha uma questão energética onde a pessoa que foi tratada, ela se ligou, né, a duas consciências que não faziam parte do núcleo monádico dela e estava vivenciando de fato, digamos assim, tripla personalidade, vamos dizer assim, né? E ela se percebia, ora vivenciando um estado mais apático, mais parado, né? Mais aquela coisa muito dentro de casa, muito sem energia, né? E em outro momento totalmente animada, alegre, divertida, né? E em outro momento algo meio que natural, né? E só que a forma como isso se dava não é uma questão de mudança de humor, né? E também não é uma mudança, por exemplo, não estou me sentindo bem, depois estou me sentindo bem, não era isso, né? Era uma coisa constante que a gente percebe que passava como passa de consciência, né? Cada hora estou me comportando de um jeito. Esse de ontem, essa reintegração de ontem, apesar de não ter isso, de não ter mudanças no campo da pessoa, no sentido do comportamento, existiu uma conexão com muitas consciências, né? Com todo o núcleo monádico. Todo o núcleo monádico ainda se encontrava muito apegado, né? Até como se tivesse muitas chamas gêmeas, né, ali, causando uma confusão no sentido de quem é a minha chama gêmea mesmo, né? Porque parece que fulano é ciclano, não é? Ou seja, eu tô trazendo isso aqui para vocês entenderem assim, que pode acontecer esse tipo de coisa. Pode acontecer, a gente confirma isso com o nosso trabalho, né? Porque a gente entra no campo da pessoa e conecta com essas energias, e no caso da reintegração de ontem, a reintegração foi ontem, mas outros trabalhos foram feitos de regressão, por exemplo, né? E essas consciências, elas apareceram. Dani, você quer me chamar aqui para compartilhar o vídeo para você fazer esses comentários aí que você fez, ou só aí tá bom para você? Se quiser, à vontade, porque hoje tá light, tá leve, não tem assim, né, um recado que eu tenho que passar, não. Eu quero realmente trazer hoje, são experiências, né, e observar a energia do coletivo,
Eu acho importante a gente estar fazendo isso, principalmente nesse mês agora de novembro, né? Outubro eu fiz, agora novembro também. Da outra vez teve questões de vidas, né, anteriores com mutilações, muitos corpos, né? A reintegração, acho que 2 semanas atrás, né? Um aspecto da consciência fragmentado. Na psicologia, vemos como transtorno de personalidade, né? Tem até um filme, né? Com aquele cara lá, não é? Só que o dele é muito exagerado, né? 21 personalidades, se não me engano, né? E ontem foi esse núcleo que não aceitava viver a dualidade, né? Que queria estar junto, mantendo uma energia única. Mas à medida que vai descendo, né? Não tem como, a gente vai experienciar a dualidade mesmo. Mas estava tendo uma negação disso, uma não aceitação disso. É onde trazia muita confusão para a pessoa que foi atendida, no sentido de não entender quem de fato seria, né, a chama gêmea dela. Apesar de que a gente sabe que todos esses fractais da mesma consciência monádica, nós podemos considerá-los chamas gêmeas. Contudo, um é aquele que desperta mais. É aquele que faz a gente acelerar o passo nesse processo de despertar, né? E é importante identificar esse ser, quem de fato é esse ser. E os demais vão nos ajudar ao longo do processo. A gente vai conhecendo eles vão, se estiverem encarnados, né, eles vão aparecendo para nós, na nossa realidade física, e se não estiverem encarnados, eles vão se manifestar através do sonho ou mesmo nos resgates, né? Teve uma outra coisa muito boa também na reintegração de ontem, que uma das nossas das integrantes, uma das integrantes da equipe de solo do Comando Cristalino, ela é uma terapeuta também, né? Mora em Nova York, próximo de Nova York. E já há um tempo ela vinha percebendo que tinha também um outro fractal de alma, né? E começou a sentir movimentos semelhantes aos movimentos que ela vivenciava com o então considerado chama gêmea, né? O primeiro, vamos colocar assim, o que despertou primeiro. E aí, esse segundo fractal, ele apareceu no trabalho ontem, ajudando ela a desenvolver o trabalho no campo da 4D, ajudando a fazer resgate, ajudando a fazer proteção para nós fazermos resgates também. E o bacana também foi que algumas semanas atrás ela também fez uma reintegração, porque justamente após conhecê-lo, alguns processos vieram à tona e ela precisou liberá-los. E aí depois, eu acho que de no máximo uns 30 dias, ela já realmente, visivelmente, né, para nós que entramos nos campos de outras dimensões, ficou muito claro que ela já tinha conseguido elevar de frequência e ela estava com uma equipe de mais 6 seres, incluindo esse fractal dela que está encarnado, mas era a consciência superior dele, acompanhando o nosso trabalho, auxiliando particularmente ela, e ela também está presente na reintegração sempre, então ela também nos auxilia, então é um conjunto, né? Ontem eu ainda comentei sobre isso, mas terminando aqui falando esse caso dessa integrante da equipe de solo, ela realmente elevou de frequência vibracional, e a visão que eu tive sobre ela, sobre a expansão consciencial dela, né, a elevação de frequência foi muito
muito legal, muito bonito mesmo, muito emocionante. Nós sentimos, né? Então foi especial mesmo. Mas sobre essa questão da gente elevar de frequência, né? Interessante quanto a gente solta, a gente resgata esses fractais, solta, libera essas energias mais densas nessas ligações tóxicas e depois vai fazendo a reintegração energética. Não tem como, né? A gente se fortalece, porque um ser fragmentado não sobe, né? Não tem força para subir. E aí depois então que a gente reinstala esses fragmentos de alma num plano, ou fractal de alma, ou fragmento de consciência, num plano mais... um plano que não é denso, não é tóxico, né? Que só fica ali os dons e os aspectos positivos, a pessoa realmente muda e muda todo o campo vibracional dela e muda todo o trabalho que a pessoa realiza no plano extrafísico. Mas falando sobre esse trabalho nosso que a gente faz de reintegração, nós temos... Eu coordeno o trabalho e normalmente me acompanha mais 5 integrantes, sendo que dessas 5, se não me engano, 2 ou 3, né, são terapeutas, uma ainda está se formando terapeuta, né, já estão comigo há muitos anos, todas elas, no mínimo aí uns 3 anos, e elas fazem leitura do campo, ajudam a fazer o resgate, e quem participa como ouvinte de forma gratuita pode conhecer o trabalho e também recebe curas. E ontem a gente estava falando sobre isso, quanto é importante esse movimento expandir, porque uma pessoa contrata, né? Então digamos que você que está me ouvindo aqui agora, contrata o trabalho de reintegração para você e para o seu gênero, ok? Eu sinto que eu estou estagnada, que tem pactos e contratos, eu sinto que a minha vida não vai, eu sinto que é hora, né, de me libertar de coisas que eu não consigo me libertar, então quero fazer a reintegração, quero acelerar o meu processo, digamos assim, né? E aí a pessoa faz, contrata, ela vai receber então o trabalho de 6 terapeutas, né? E também o apoio energético no sentido amoroso e também de ectoplasma das pessoas que assistem. E as pessoas que assistem também recebem muitas curas, sempre recebem, tem inclusive no finalzinho de cada reintegração, a equipe do Comando Cristalino pede para dar uma paradinha, esperar para fazer curas nas pessoas que estão assistindo, como eu disse para vocês, gratuitamente. Então vocês podem participar, precisa estar no grupo, em um dos grupos da comunidade. Se você não estiver em nenhum, o mais adequado para você entrar é o grupo Conexão Cristalina. E aí, todas as segundas e algumas quartas-feiras, tá? Eu também estou fazendo. E você pode assistir, ver se gosta, né? Ver como que funciona, porque, sinceramente, é até um pouco complicado de explicar, porque é uma experiência incrível. A gente entra em várias dimensões, vai a vários lugares e cada vez é um jeito diferente, porque depende muito, barulhão, depende muito, está passando, depende muito da história da pessoa, né? E a gente realmente vai a fundo, entende tudo aquilo e vai fazendo esses desligamentos tóxicos. Neste planeta, em outros planetas, em fendas do tempo, fractais presos com reptilianos, né, presos com energia arconte e outras tantas coisas, né, tantas e tantas histórias. E isso para você que contrata e para o seu gêmeo, e o restante vai também recebendo essas energias, né? Então é incrível.
Ah, o filme chama Fragmentado, né? Tá joia, Dani, tá joia. Tô deitada no escuro, né? Peguei você de surpresa. Esse trabalho realmente é muito importante, de união, de coletivo, de força do grupo, né? Cada dia mais tem ficado maior, tem se ampliado em termos de frequência, elevação de frequência, em termos de quantidade de pessoas participantes, né? Que bom, que bom. Você sentiu que despertou mais do que poderia imaginar. Que coisa boa. Quem que é Eudane? Quem é Eudane? Na fotinha não dá pra eu ver. Eudane Mendonça. Eu conheço? Desculpa aí se eu conheço, mas é porque eu acho que com esse nome... Mas quem quiser fazer perguntas também sobre a reintegração, viu, gente? Fica à vontade. Vamos começar aqui. É a primeira vez. Certo. Como que você chama, né? Qual que é seu nome mesmo? Que aí eu já vou te conhecendo, né? Vamos ver aqui o que vai sair de mensagem do dragão para nós. Os dragões são os nossos guardiões atualmente, né? Guardiões do planeta Terra. E já estão aqui desde a formação do planeta, né? Ok. Dani Mendonça. Dani Mendonça. Entendi. Agora entendi. Olha só que linda essa carta. Olha só. Benção. Valorize o dia. Para você que chegou em casa cansado, né? Ou que de repente teve alguma coisa aí que não foi muito boa. A gente tem sempre que valorizar, mesmo que as coisas não sejam tão boas quanto a gente imagina. Olha que bonita essa carta, gente. Eu adorei. Parece que está tendo uma integração aqui, né? Da mulher, vocês estão vendo aqui uma mulher aqui, né? E o dragão aqui. Parece que ela e o dragão são iguais, né? Fazem parte um do outro. Olha que bonito. Ela até ficou parecendo uma sereia, né? Com esse... Não sei se dá para vocês verem. Muito bonito. E deve ser sereia mesmo, porque tem um mar aqui abaixo, né? Vamos ver o que essa carta fala para nós? Carta de número 6, bênção. Valorize o seu dia. Sabedoria do arauto. Dance. Dance feliz, sabendo que cada dia é uma dádiva. Do glorioso nascer do pôr do sol, do glorioso nascer ao pôr do sol, recebendo o véu sagrado da noite com suas estrelas cintilantes. Apreciar é a palavra, a todo momento, a cada respiro. Isso é maior do que gratidão ou alegria. É amor e sede de viver. Beba profundamente. Sabedoria do dragão. Mergulhe e levante, dando boas gargalhadas, enquanto espalma a água para onde quiser. É momento de celebração. Encontre sua felicidade, seu momento zen. Encontre sua felicidade onde quer que você vá e sinta alegria. Jogue sua cabeça para trás e dê boas risadas.
Gente, aquelas risadas que a gente realmente ri, assim, até que vai pra trás, realmente é uma risada boa, né? Parece assim que sai lá de... né? Realmente não tem como a gente não sentir uma vibração diferente, né? E não é algo comum. Normalmente, pra gente sentir vontade de dar uma boa risada assim, não é sempre, né? E é que diz, depois dessa risada, né? Sinta que a vitória é sua. Invocação do dragão estelar. Hoje é dia de celebrar com alegria e felicidade. Mesmo que os últimos acontecimentos fizeram parecer que essas coisas são desnecessárias. Sempre há tempo para saborear, dançar e festejar a grande celebração da vida. Que seu riso e júbilo subam até as estrelas e mais além. Olha que bonita essa mensagem, viu? Eu acho que essa mensagem tá assim, meio que na vibe dessa live mesmo, porque eu vim pra cá sem nenhuma expectativa de nada, e hoje realmente foi um dia que eu dei umas boas risadas também, numas coisas que eram boas, mas numas coisas que eram estranhas, mas eu acho que eu consegui levar isso de uma forma divertida, porque realmente eram tão estranhas que só rindo, viu, gente? Tem coisa que a gente não discute, que a gente não né? Porque assim, parece que é tão fora daquilo que seria algo que a gente pensa, ou que a gente sente, ou que a gente entende pela vida, que não vale a pena a gente discutir, brigar, querer mudar, querer fazer diferente, né? E também não vale a pena a gente ficar chateado, né? De repente a risada, a alegria, mas não no sentido de deboche, né? No sentido realmente, assim, de falar, cara, tem coisa doida nesse mundo, né? Umas coisas assim que você fala... tem lógica, né? E às vezes umas pequenas coisas também que você vai tentando resolver ali na sua vida e vem uma coisa difícil, entra. E olha, eu vou dizer pra vocês, quando a gente faz isso, a gente dá umas risadas dessas coisas, parece que até o fluxo energético que estava interrompido passa. Eu acho que sorrir, dar risada é uma das melhores coisas mesmo. Mas está em falta, está em falta. Pode estar em falta porque a gente passa por desafios, ou pode estar em falta porque a gente não tem o hábito, né, de levar para esse lugar de divertimento. Já tem um tempinho que nos nossos trabalhos aí, né, eu tenho trazido muito essa ideia de vamos fazer cura de forma divertida. Porque foram anos e anos fazendo cura de uma forma difícil, desafiadora, né? Eu comigo mesma, claro, no início da minha conexão. Aliás, desde que nasci, né? Porque, sinceramente, eu acho que para todo mundo aí que está nessa conexão, desde que nasceu, né? Mas o planeta está mudando e depois que a gente vai fazendo umas curas, vai atingindo uma consciência mais expandida, uma frequência mais bacana, que você fica, né, não é aquela coisa pesada. A gente tem que se divertir, né? Tem que mudar aí nosso campo, entender que pode se divertir. E aqui, nas nossas técnicas com o comando cristalino, com as meninas aí da equipe Solar, eu tenho feito isso. Tem dado umas risadas boas nas nossas curas, né? Até na reintegração mesmo, tem hora que aparecem umas coisas tão doidas que eu começo a rir no sentido assim, né? Gente, que doido isso, né? Mas é muito bacana, é muito bacana. São experiências muito especiais se a gente conseguir olhar por essa vertente. Vamos lá, o que o universo, o que a sua consciência, o seu superior, o que a energia planetária, o que os mestres ascensos,
né? O que tudo isso aí que nos envolve dia a dia quer nos dizer? O que a nossa própria alma quer nos dizer? O que esse campo coletivo das chamas gêmeas está expressando? Né? Quem que quer conversar conosco hoje, que através das cartas é uma coisa boa de se pensar também, né? Quem lá em cima, né? A gente sempre acha lá em cima, então quem quer conversar conosco hoje, né? Então eu convido vocês para se colocarem nessa postura de repente até fechar um pouco os olhos e buscar essa conexão. Quem que quer conversar com você através dessa leitura de cartas que eu vou fazer agora? Porque quem quiser conversar com você vai, digamos assim, te dar aquele toquezinho na hora que eu disser alguma coisa que é para você, como se esse próprio ser estivesse falando com você através de mim, mas não exatamente através de mim, no sentido de vem aqui e me dá uma intuição. Não é bem assim, né? Porque são muitas pessoas, é um coletivo, então não funciona bem assim. Mas pode estar aí juntinho de você e quando eu disser alguma coisa relacionada ao que a gente vai tirar aqui de cartas, aí vem e fala assim, ó, presta atenção nisso. Seu mentor, sua consciência superior, seus guias, a sua própria capacidade de se conectar com a sua consciência. Vamos lá? Respira fundo. Vão deixando chegar para nós esses seres maravilhosos da equipe do Comando Cristalino. Como vocês sabem, eu sempre que faço uma live, tudo que eu faço, né? Eu gosto de me conectar com eles primeiro. Então vamos respirando, sentindo a presença das suas equipes de trabalho, né? Das suas equipes espirituais, mesmo que você não trabalhe efetivamente com eles, mas é um trabalho viver nesse plano e se desenvolver, experienciar, né? Sim, Dani, vai receber, é só se conectar, é acreditar também, viu? Acreditar, acredite. E faça o teste. Eu senti que aquilo lá parece que faz sentido para mim. Não se coloque nem como é aquilo e pronto, e nem não é para mim aquilo. Se coloque numa postura neutra, mais vazio, né? Cryon fala muito disso. Para a gente poder se elevar, a gente precisa se esvaziar dos nossos conceitos, nossas crenças, a nossa forma de recebe uma mensagem e imediatamente, não dá nem um tempo, já acha que isso é isso e pronto, né? Que é muito hábito nosso. Então ele diz que para a gente se elevar, nós precisamos jogar tudo que a gente sabe fora. Mas o que ele está dizendo não é realmente você descartar o seu aprendizado, a sua experiência de vida. Ele está dizendo assim, se coloque numa postura neutra, numa postura de receber, né? E não de definir o que vai receber. Como se fosse até um movimento de surpresa. O que será que eu vou receber? E quando receber, deixa sentar no seu ser, se conecte com aquela informação, peça a você mesmo primeiramente e depois aos seus mentores para ir te guiando, te mostrando, né? E te ajudando a traduzir, decodificar uma palavra, uma fala, uma carta que eu tirar aqui para vocês, ok? Então vamos lá, gente, vamos lá, liberando qualquer energia, vocês podem fazer isso, só vai dar uns estralinhos assim, tirando as energias, porque isso aqui faz com que a gente mude a frequência, né? Ó. Vamos trazer uma frequência de expansão, de conexão, sentindo o cardíaco, dando aqui uns
Sempre ensino para vocês, né? Umas batidinhas. Respira, se coloca aberto, né? Vai ativando seu Merkabah, seu campo de proteção e também seu corpo, o Merkabah, o corpo de luz, que vai te levar à consciência que você precisa, a habilidade de interpretação aqui da leitura específica para você, ok? Vai fazendo isso aí enquanto eu tiro. A Sheila entrou aí também, né, Sheila? Boa noite, querida. Vamos lá, vamos ver o que temos para este coletivo de chamas gêmeas. Tô sentindo de fazer uma coisa que eu fazia antigamente, tem tempo que eu não faço. Eu vou tirar uma sequência de cartas de um lado, divino masculino, do outro, divino feminino. E quando eu digo divino masculino, divino feminino, eu estou dizendo, de um lado, divino masculino seria aquela consciência, aquele ser que já despertou, como eu disse para vocês, todos já despertaram, mas que o processo de expansão é ainda lento, ok? Em relação a você que está me ouvindo. E do outro lado, né, é você, seria o divino feminino. Ah, Priscila, mas eu sou o divino masculino no corpo feminino. Vamos ficar como é que fala aqui, na tiragem dos divinos femininos, ok? E na outra, dos divinos masculinos. A não ser que você sinta que deve inverter isso. Se você sentir, inverta. O importante é o que você sente. Mas eu aqui, do lado aqui esquerdo, é essa consciência que ainda tá com dificuldade. E do lado direito é você que tá me ouvindo, ok? Que eu vou chamar de divino feminino, tá legal? Tô fazendo essa intenção aqui para vocês se situarem. Ontem nós tivemos o mentor da Sheila também junto conosco, Zoharan. Ontem estava incrível, né? Realmente estava incrível. Olha que bonita. Gente, a energia parece estar muito boa aqui, né? Ó. A imagem. Fruição. A carta chama fruição. Entendo também como nutrição, como expansão, como assim, né? Vai chegando informações, vai abrindo, expandindo, né? Olha que bonito. Ok? No fundo do deck, tá? Cartinha de número 37. As outras eu vou mostrar daqui a pouco. Agora eu vou fazer a sequência aqui das cartas divino masculino e divino feminino. Vou usar o tarô. Agora, essas que eu tirei foi o oráculo da lua, tá? As que eu já tirei. E a do dragão é esse aqui, ó. Que quem quiser adquirir, quer saber de qual eu tô tirando, é esse aqui. Foi aquela mensagem do dragão. Agora eu tirei o oráculo da lua e agora eu vou tirar então o tarô druida, ok? Lua, dragão e druida é uma coisa que combina. Sim, flores com muitos frutos colhidos, né? Mas tem frutas também, não sei se você viu, tem animais. Tem animais aqui também, pássaros. Mas é pássaros, acho que tem um aqui, parece um patinho também, assim, pequenininho. Tem maçã.
nutrição, expansão, né? Vamos ver, eu vou tirar 3 cartas para a energia do coletivo divino masculino. Se você está chegando aí agora, convido você a assistir, claro, continue assistindo, mas depois volta aí um pouquinho, para você entender como é que eu tô tirando as cartas, a leitura que eu já fiz da mensagem do dragão. Volta lá no comecinho, e vai assistindo também. 3 cartas aqui. Carta é outra coisa gostosa, né? Divertida. Pelo menos eu sempre achei assim, muito gostoso de trabalhar com carta. E é bom porque tem uma boa representação visual, facilita para a gente entender contexto, né? Porque são temas tão complexos que, e ao mesmo tempo, energia, né? Traduzir energia. E aí o tarô nos ajuda. O que nós temos aqui no fundo do deck? Rainha, não, princesa. Princesa de paus. Aquela princesa mais impetuosa, mas também conectada à alma, né? Energia fogo. Polo positivo é uma princesa que tem ações rápidas, atitudes rápidas, percepção rápida do campo espiritual, muito intuitiva. E também percepção, autoconhecimento. No polo negativo, já muito impulsiva, como eu disse, né? Mas mesmo assim ainda não é uma rainha, né? Então ainda é jovem, ainda tem muita coisa aí para fazer, para chegar numa maturidade, ok? Vou tirar essas aqui, depois se a gente vê que tem que complementar, a gente complementa, que hoje a live precisa ser um pouquinho mais curtinha. Paciência, divino masculino, viu, gente? Tirei a carta do lado divino masculino. Paciência, que legal. Lua verde. Green Corn Moon. A Sheila sabe, em inglês é o quê? Pipoca verde, lua? Sheila, o que é isso? Traduz pra nós. Olha que bonita também essa carta, gente. Aí tem uma mulher ali, né? Tem um balão e ela tá olhando ali para uma fenda no tempo, né? Vendo ali do outro lado. Molho verde, lua de molho verde. O que será isso, não? Será que significa molho verde? Que loucura é essa? Carta de número 36. Primeira carta do Lua da Espiga Verde. Olha que interessante. É milho, não é molho não, né? Acho que eu li errado. É milho, né? Eu li errado, desculpa. A primeira carta aqui. 3 de ouros. 3 de ouros é uma carta muito especial. É um cara trabalhando bastante aqui, né? Trabalhando na matéria, vocês estão vendo, né? Um trabalho até árduo. Ele tem 3 pessoas olhando. Tem acho que um gatinho ali do lado, né? Três de ouros normalmente fala de uma conexão
de trindade. E a trindade pode ser de várias formas, né? Inclusive ontem na reintegração estava comentando a trindade, que saiu a runa. Ontem saiu a runa da trindade. Eu tô até com o saquinho da runa aqui. Depois vou tirar uma runa para nós. Então pode representar mente, emoções, né? E espírito, uma trindade. Pode representar aspectos do ser encarnado, aspectos do ser espírito e aspectos da alma. Conexão entre você, sua chama gêmea, e a unicidade, a fonte, o divino, né? Conexão entre você, a sua chama gêmea e a energia do amor incondicional, da prosperidade, da abundância, como a Sheila disse aí para nós, nessa lua de milho verde, que eu costumei entender que era milho de espiga. Se trata de abundância e prosperidade, não de ilusão, né? Ou seja, passar para uma consciência mais expandida, que a imagem falou disso, né? E aí, então, eu entendo que tem alguém aí, um divino masculino, que precisa realmente... na verdade, talvez até o divino feminino, né, que é uma mulher, precisa ter paciência, que o divino masculino está trabalhando. Ele está trabalhando assiduamente, bastante dedicação, compenetrado, se esforçando, né, gente? Quer fazer esses desenhos aí nessa pedra aqui, não é uma coisa simples. Então, tanto esse divino masculino que está trabalhando dedicadamente para mudar o seu aspecto consciencial e passar para uma consciência mais expandida, uma outra linha do tempo, precisa ter paciência. E você que olha para o seu divino masculino e pensa, gente, essa pessoa não vai chegar nunca a lugar nenhum, porque do jeito que está caminhando, né? Não chega, né? Precisa ter paciência, porque ele está trabalhando para chegar, pelo menos a carta diz isso. E tem muitas pessoas aqui observando, mas eu acho que é no sentido de apoiar também. E o que esse divino masculino no campo coletivo está trabalhando? Ele está trabalhando em quê? Para que tipo de resultado, né? Onde ele está querendo chegar, qualquer meta, ou de forma inconsciente, porque acontece. Ele está trabalhando a energia do poder pessoal. Essa carta aqui, ela fala de poder pessoal. Ela fala de uma pessoa que está, normalmente, a pessoa é o 9 de ouros, né? A pessoa está sozinha, normalmente é uma pessoa mais solitária. Talvez até pode estar casado, pode ter namoro, amigos, não é bem isso. Mas quando sai essa carta, na maioria das vezes é uma pessoa que se encontra mais, meio eremitado assim, mas não chega a ser o eremita, né? E fala de uma introspecção, mas para um fortalecimento do seu poder pessoal, da sua confiança em si mesmo, de acreditar em si mesmo, acreditar que consegue alcançar aquilo que deseja, tá? Então, ó, esse divino masculino está trabalhando bastante nessa energia do poder pessoal, para ancorar essa energia no ser dele, mesmo que de forma inconsciente. Esse poder pessoal ele vai usar para quê? Especificamente aqui nessa leitura, né? Poder pessoal a gente usa para todas as coisas, né? E aí vocês viram que a primeira carta estava nos mostrando que tem a ver com algo de expansão, de passar para uma outra linha do tempo, de passar para uma outra dimensão, não é mesmo? E aí, para fazer esse movimento, primeiramente, o 2 de paus precisa acontecer na vida desse ser,
que é a conexão dele com o compromisso reencarnatório, com aquilo que ele escolheu fazer, com aquilo que ele veio fazer. E para fazer o que precisa ser feito, que está nesse plano de alma, precisa de muito poder pessoal. Porque tudo é muito sutil, muito pode trazer dúvidas, né? Porque é muito intuitivo, precisa deixar o controle. Então, às vezes, é difícil de acreditar naquilo que está acontecendo. Em coisas, sincronicidades, sonhos, uma palavra daqui, uma situação dali, né? Como que segue um caminho que não se vê, que não se enxerga, que não sabe onde vai dar? Precisa ter poder pessoal para acreditar que você está no caminho certo, né? Às vezes para o divino feminino isso é um pouco mais fácil, mesmo assim é difícil. Então imagina para o divino masculino. Então é nisso que o coletivo do divino masculino está trabalhando atualmente. Uma energia geral, o que mais aponta aqui para nós é isso, mas exige paciência. Isso significa que demora um pouco, né? A gente sabe que demora, mas vai demorar mais ainda, Priscila. Depende. Às vezes é o último impulso, né? Mas é aquela coisa, se você tá muito ansioso com esse lance de vai demorar mais, isso nunca chega e tal, coisa de união física, eu já vou te dar aquele alerta que eu dou para todo mundo. Não se pegue nisso, né? Porque quanto mais você pensar assim, mais significa que você está apegada, né? E agora eu tirei uma carta para o divino feminino, do outro ladinho aqui, a carta do oráculo da lua, e saiu a beleza, né? Saiu a beleza. Olha que bonita essa carta, vê se vocês conseguem ver a mulher aqui, né? Formada de folhas e flores aqui. Eu tô vendo que é Edilmar, né? Que tá rindo aí. É por conta do demorar? É por isso? Porque isso aí, tá, né? Depois me conta aí. Primeira carta aqui, da partezinha aqui do divino feminino. Uma carta do arcano maior. De cá não saiu o arcano maior, né? Aqui pro divino feminino, de cara já veio rindo de nervoso. Tem apego aí, não tem? Tem apego aí. Olha que bacana, gente. Primeira carta de vocês, divinos femininos. Nós temos um imperador aqui. E olha, eu já vi essa carta tantas vezes, mas eu nunca tinha reparado de verdade que isso aqui, ó. Vocês estão vendo o pé dele aqui? E o bastão atrás, né? Ó, o pé dele aqui. Meu olhar foi direto aqui para esse pé, me dando a impressão que parece que ele tá, assim, protegendo esse bastão, encostando esse bastão naquela pedra aqui atrás, né? Firmando esse bastão. E o bastão representa o quê? Ele representa a energia da alma, né? Representa a energia do fogo. E esse imperador é muito fogo mesmo, ele tá até com uma roupa vermelha, com bastão, né? E olha que interessante, ele é um imperador muito conectado aos planos superiores, né? Esses galhos aqui em cima na cabeça dele fala disso, fala de uma conexão com os planos superiores. Ah, mas tem mesmo, tem apego, né?
Deixa eu ver a próxima aqui. A próxima carta é a Princesa de Espadas. A Princesa de Espadas, ela é a princesa nesse tarô aqui é referente ao valete, né? Ou pajem. Então fala de mensagem. Fala de mensagem. E ao mesmo tempo, por essa imagem aqui, tá trazendo muita cor violeta e a espada aqui tá cortando um tecido. Vou mostrar para vocês. Me traz muito a ideia de uma mensagem que realmente muda uma forma de pensar. Corta, de repente, um ciclo, um padrão mental, emocional, talvez. Mais mental, né? Porque é princesa de espadas, né? Temos até uma plantação de lavanda aqui atrás. É uma mensagem, tá? Que vai cortar alguma coisa aí para você. Possivelmente uma forma de pensar, um padrão de pensamento que você está sempre repetindo. Normalmente é um padrão negativo, claro, mas não precisa cortar, né? Aqui, ó, qual que é o padrão? Na maioria das vezes, quando a gente fica sem informações na fisicalidade, não sei o que está acontecendo com o gêmeo, faz tempo que não vejo o gêmeo, ou não tem muitas informações claras, né, ali no convívio, mesmo que tenha informações através das redes sociais, ou através de um sonho, uma coisa, não é aquela coisa palpável ali que normalmente as pessoas precisam para acreditar. A gente cria uma prisão mental. A gente cria uma prisão mental, acreditando que determinadas coisas são aquilo e pronto. Como eu disse para vocês, um padrão mental. E, obviamente, uma crença limitante. Algo que vai limitar você. Então, uma forma de pensar padronizada, que talvez veio aí de outras experiências, de outros relacionamentos, ou desta experiência com o gêmeo, por exemplo, e que você continua repetindo no sentido de acreditar que sempre vai ser daquele jeito, né? Aquela coisa assim. Até outro dia eu coloquei no Instagram, tipo uma brincadeira, né? Uma amiga chamando a outra, né? Uma amiga falou assim: vamos lá, fulana, vamos sair, vamos fazer uma coisa em tal lugar com fulano e ciclano, né? Aí a outra amiga falou assim: não vou não, porque eu já sei no que isso vai dar. Aí a outra falou assim: mas como assim? Como é que você sabe o que vai acontecer, né? O que vai dar? Não, já sei, isso aí não vai prestar, não vai ser bom, já sei no que vai dar. E aí você acaba vivendo o próprio movimento de samsara, né? De ciclo repetitivo, assim como são as encarnações, que é uma prisão que você fica repetindo, sem consciência, porque você não tem memória, né? E fica aprisionado aqui na Terra. Então, a mesma coisa você faz na sua mente. Portanto, você manifesta e projeta o seu futuro exatamente igual ao seu passado quando você fala isso. É diferente de você ter sabedoria, de você ter intuição, de você captar a energia de um ambiente e de você perceber que você não está sintonizado com aquele ambiente que alguém te chamou para ir, como nesse exemplo que eu dei. Aqui nós estamos falando realmente de uma crença limitante, de pegar o que aconteceu no seu passado e dizer que vai acontecer exatamente igual no seu futuro.
Então aqui, a primeira carta da Lua, né, que fala de beleza, tá? Eu acredito que essa primeira carta está dizendo assim, que isso aqui que está acontecendo, essa leitura que eu estou fazendo, que é da energia do divino feminino, é uma coisa boa. É uma coisa boa. Por quê? Aqui eu vejo que essa energia aqui, possivelmente, deve ser um mentor, um ser, um guia, um ser mais iluminado, um ser de consciência mais expandida, né? Seres de consciência superiores com os quais vocês são ligados, mesmo que às vezes você não saiba. Então, essa energia do Yang, energia do fazer, mas muito conectado à alma, né? Talvez até o seu mentor queira, de fato, que você estabeleça uma comunicação melhor com ele, né? Enfim, não importa, seja sua equipe de trabalho, se você trabalhar nessa área, um extraterrestre, um arcturiano, um siriano, um pleiadiano, um andromedano, não importa, ok? O seu logos cristalino, né? A sua super consciência quântica, eu sou, o seu eu superior, enfim. Está te mandando realmente uma mensagem. Essa aqui ficou muito clara, né? Uma mensagem de que você está presa numa ideia. Cega, presa numa ideia. Uma ideia de algo que já aconteceu em relação ao seu gênero ou de algo que já aconteceu em outra situação que você traz para essa relação com ele ou qualquer outra coisa da sua vida, né? Que você não enxerga. E olha que interessante, gente. No fundo, lembra que eu mostrei para vocês, no fundo do deck aqui do oráculo da Lua, veio essa fruição, essa nutrição, né? Essa expansão. E aqui, a rainha, a princesa de paus, que faz o movimento, a energia movimentar-se. Mesmo que de forma ainda muito, às vezes, um pouco, como é que a gente fala, um pouco impetuosa talvez, né? Jovem ainda, não tem tanta sabedoria, mas faz. Isso me diz que essa leitura está dizendo assim, o divino feminino às vezes não vê muito o que está acontecendo porque não se manifesta na matéria, mas as energias superiores, né, que acompanham você, divino feminino, estão te dizendo que do outro lado dessa conexão, o divino masculino, o coletivo, tá, gente? É o coletivo, está trabalhando para se alinhar mais ao seu propósito, o propósito de alma dele, tá? O propósito de alma dele. E aí eu aproveito para dizer para vocês que o propósito de alma das chamas gêmeas não é união, ok? Isso existe aí, né, na mídia, aí todo mundo fala. Então, quando eu falo assim, às vezes a pessoa pensa assim, que o propósito de alma do divino masculino é despertar, ir atrás do divino feminino, né, e começar a trabalhar juntos em prol do desenvolvimento planetário, da transição planetária, enfim, né? Não é isso. Isso pode acontecer? Pode. Mas, como a Dani acabou de dizer, o propósito de alma do divino masculino é a ascensão dele, né? É o movimento de crescimento, é o movimento de conectar-se com o seu planejamento reencarnatório e realizá-lo na matéria. E nem todo planejamento reencarnatório tem a obrigatoriedade de estar com esse divino feminino fazendo coisas. Se existe um propósito entre as chamas gêmeas de união, esse com certeza existe, é a união energética. Essa
Esse é, porque como eu disse para vocês, se vocês não resgatarem os fractais, estejam eles encarnados ou desencarnados, a gente não sobe, porque a gente está fragmentado. Quem está fragmentado não tem força para subir, para se iluminar, para se conectar com a sua linhagem, né, os seres superiores. Então aqui é um chamado também para esse divino feminino compreender isso, tá? Que existe um trabalho aqui, esse divino masculino está realizando o trabalho dele, mas no coletivo ele já se encontra num processo de ancoramento do seu poder pessoal para poder ter coragem de se aventurar um pouco mais, né? Atravessar esse portal, subir de frequência, passar para outra dimensão. Ele está se dedicando a isso. E você, divino feminino, que parece que sempre está mais à frente do divino masculino, aqui, acho que está meio invertido, né, gente? Porque talvez você esteja cheio de crenças, se aprisionando em alguns pensamentos, não vendo a beleza da vida, né? A oportunidade de expansão, nutrição, fruição. E talvez você fique parada no tempo, sem se conectar com essa sua própria energia. A energia do fazer, mas não fazer na matéria, é o fazer da alma. Que tá aqui, ó, é o bastão, né? Bastão da princesa de paus aqui, que fala de alma. Ou seja, seu próprio planejamento encarnatório. É loucura isso, né? Quem começou aí o divino feminino, que vê tudo de início e tal, de repente, será que esse divino masculino tá te ultrapassando? Tem tambor aí, né, gente? Como se diz, né? Uau! Será que isso pode acontecer? Sabe que nem eu tinha pensado sobre isso. E olha a carta que tem aqui abaixo dessa carta da fruição, que me chamou muita atenção. E eu acho que é para você, divino feminino. Eu acho. Ó, foco. Tá ficando distraída. Tá achando que já chegou onde devia chegar. Tá bonita na fita, achando que tá bonita na fita. E aí, vai dispersando. Só que não tá bonita na fita, tá presa numa ideia. Acomodada muitas vezes. E sabe onde é essa ideia? Essa ideia se localiza no seu corpo mental, no seu corpo mental inferior. E depois muitas no seu corpo mental superior. Porque quando você já começa a ter mais domínio, mais controle das suas emoções, dos seus sentimentos, não fica mais sofrendo tanto, tem os seus movimentos de cura, mas já se sente mais ok, né? Mais confiante, um pouco mais segura do que no início e tudo mais, e aí você pensa assim, tô curada. Né? Todo mundo sabe, não, precisa avançar, eu sei que preciso, mas tá assim onde eu cheguei, assim tá ótimo, né? E aí vai relaxando, vai se distraindo com o mundo, dá uma parada às vezes de fazer cura, fica só assistindo um vídeo, leitura de carta. E aí tem um chamado aqui pra você, ó, puxão de orelha. A bateria tá acabando, gente. Tô vendo o pessoal rindo aí, né? Aí tem gente falando assim, descobrir que tem apego. Se descobrir que ainda tem apego, é porque achou que não tinha mais, tá vendo? Mental, fica no mental. Fica no mental, não vai pra frente. E acha que tá linda na fita. Sim, infinitíssimo. Vamos ver o que a gente tem aqui de... Se cair, gente, aí, ó, tem uma bateria, acabou. Vamos ver aqui. Não preciso falar mais nada. Olha isso. Preciso falar mais alguma coisa aqui? Não? Mental, 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 mental.
fica no mental, corpo mental, ok? Tem que desenvolver sabedoria, discernimento, clareza. Isso a gente só consegue quando alinha a gente assim, ó. Como que é o alinhamento? Você limpa a coiseira, a sujeira toda, uma boa parte. E aí você começa a subir, elevar de frequência. No caso do meu trabalho, por exemplo, o que é limpa a sujeira toda? Reintegração de alma. Quer limpar toda a sujeira, ferida emocional, coisa do passado, karma, pacto, contrato, reintegração de alma. Não precisa nem me perguntar. Mandar mensagem para a Priscila para saber o que eu faço no meu caso. Se você já sabe que você tem que limpar essas energias, reintegração de alma, ok? Já estou dando a resposta. E aí fez uma boa parte dessa limpeza, resgatou uma boa parte aí dos seus fragmentos e fractais. Aí sim, já está se sentindo mais fortalecida verdadeiramente. Aí você começa a subir. E aí dentro do trabalho que eu faço, o que seria subir? Aonde você localizaria essa técnica, né? Atualmente, né, eu tenho oferecido isso dentro do curso Logos Cristalina, onde você vai se conectar com essa super consciência quântica, ok? Então, não, eu estou sentindo que o meu negócio agora é subir, elevar de frequência. Logos Cristalina, ok? Aí, fez esses dois movimentos, você vai começar a expandir o cardíaco. E aí você vai se conectar com a frequência da alma, com o que é positivo, com as consciências superiores. Não é por aqui, é por aqui. Vibração. Aí você sente, vibra, essa energia sobe para o seu córtex frontal, onde tem a área do planejamento. Aí vai para o seu cérebro, para o seu aspecto mental, para o seu corpo mental. E aí faz a decodificação, estruturação dessa vibração, desses códigos vibracionais, ok? E aí você pensa no que precisa ser feito em termos da fisicalidade 3D, 4D, 5D, não importa. Então o que é isso? Alinhando, que a gente chama mente e coração. E aí fazendo isso, você vai atingindo a frequência do corpo búdico, o corpo de sabedoria. O caminho, gente, basicamente é esse. Se você está começando aí agora, ou se você já fez umas coisas, mas você vê que o negócio não ia para frente, recebe muita gente assim. Fiz tanta, lá no YouTube tem demais. Fiz tantas curas, mas agora eu vendo seu vídeo, parece que eu estou nesse lugar aí que você disse, e esse lugar aí parece que não é muito bom, tem um monte de coisa ainda para fazer, né? A pessoa fica chateada, porque fica mesmo, né? Então, se você estiver nesse lugar, ou se você estiver começando, a receita, né? Complicado a gente falar de receita para um despertar, para uma ascensão. Mas eu vou falar para vocês, essa ideia de, como eu disse, né? Limpa tudo aqui na horizontal, fortalece, sobe, alinha e conecta com a sabedoria. Posso dizer que é uma receitinha assim, é uma receitinha quântica de sucesso, vou dizer para vocês, de sucesso. As meninas que estão aí como integrantes da equipe de solo, eu mesma, na minha experiência, e de vários outros clientes ao longo aí dos anos, né, deu muito certo. E é rápido. Então fica a minha dica aí para vocês, ó, fica de olho na minha dica. Tá legal? Gente, eu preciso ir porque a bateria vai acabar, ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Sim, caminho leve, fluido e divertido também, né, Dani? Que ultimamente a gente tem tentado botar aí um movimento divertido. Quem falou que chinelada quântica? Então, mas as meninas que já é das antigas
sabe que o meu negócio é chicotinho quântico, né? A Dani deve lembrar, né? Tinha uma figurinha antigamente que era um cara grandão, assim, né? Fortão, assim, um monte de gente bagunçando lá. E ele vinha com chicote, né? Nem tem mais essa figurinha. E eu brincava muito assim lá no grupo antigamente, quando ficava aquela choradeira de divino feminino, aquela reclamação que ninguém aguentava. Hoje em dia quase não tem mais, diminuiu muito, né? Nossa, já mais uns 4 anos atrás, Deus me perdoe. Era um negócio difícil, né? Mas agora a energia melhorou, o pessoal já tá avançando mais, praticamente não tem, né? Então, hoje o que tem é gente muito mental, racional, sabe tudo, eu é que sei, e papapá, e tô, né? E não se abre para expandir. Aí é complicado também, né? Então vai avaliando aí onde é que você tá, vai avaliando. Ah, estou aqui nesse lugar, então vamos sair desse lugar. Esse lugar não é bom para você não, ok? Sim. Gratidão, Edmar, gratidão, meninas. Beijo grande para vocês, Espero que tenha sido divertido, agradável, gostoso, que vocês levem para vocês essa energia, desperte mais dessa energia, a gente vai se conectando nessa energia, porque é tudo de bom, né? É isso. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.